Bom dia, pessoal. E hoje a gente vai falar da ONU. E eu tenho aqui essa conta no Twitter e eu acho muito interessante a descrição dela. A sua voz nas Nações Unidas, a única ONG credenciada pela ONU que monitora o organismo mundial, defende os direitos humanos e combate ditaduras. Isso é muito importante. E essa última parte aqui é um erro de tradução semântico. E aí o tweet é: acabaram de ser realizadas eleições para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Conheça a turma de 2024 e 2026. Os membros incluem Cuba, Catar, China, Sudão, Eritreia, Kuwait, Argélia, Burundi, Somália, Vietnã, Malásia, Cazaquistão e Bangladesh. 13 países. E aí eu quero levar a gente aqui para um site da própria ONU, que fala assim, missão da ONU. E aí a gente vai passar aqui só os pontos. Diplomacia preventiva e mediação, ótimo. Manutenção da paz, sem dúvida. Construção da paz. Combater o terrorismo, desarmamento, proteção dos direitos humanos. Isso aqui que eu queria chegar. Então, uma das atribuições da ONU é o que? É proteger os direitos humanos. Esse é um dos pilares, né, das missões da ONU. Só que tem um detalhe muito importante aqui que eu acho muito legal. Embaixo desse tweet tem logo um fact-check, uma checagem do próprio Twitter, que fala o seguinte: os países eleitos para o Conselho de Direitos Humanos da ONU são conhecidos por terem pouco ou nenhum direito humano. Muitos desses países são ditaduras que restringem toda a liberdade de expressão e reunião, prendem e, aí eu vou cortar essa palavra só para o algoritmo do YouTube, críticos, entre outros abusos. E aí isso tem aqui embaixo, né, vários links de um site chamado Human Rights Watch, que fala, é um site que faz o acompanhamento, né, do que seria a evolução dos direitos humanos dentro de determinados países ou de todos os países, talvez. E às vezes a gente olha essas coisas assim na internet, ou olha essas coisas em determinados organismos mundiais, e fala assim: ah, mas isso é teoria da conspiração, isso é bobeira, isso não é nada, isso não tem nada a ver. Mas quando a gente vê que 13 países eleitos para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que seria uma das coisas mais importantes da ONU como missão, como objetivo, né, do organismo mundial, praticamente nenhum desses países ou todos esses países não tem direitos humanos, isso gera uma contradição enorme e enfraquece totalmente a credibilidade de uma organização que deveria ser absolutamente prestigiada. Na minha opinião, a ONU é importante, ela é muito importante. Ela é absolutamente importante, principalmente na mediação de conflitos mundiais ou não somente na mediação direta de conflitos, mas às vezes unir, né, países que têm ideologias distintas, fazer essa mediação, tentar chegar a um denominador comum, ou às vezes até fazer pressão internacional sobre determinadas questões, né, à luz de direitos humanos ou de outros pontos ideológicos que são importantes, democracia e assim sucessivamente. Só que quando a gente vê esse tipo de contradição, enfraquece a credibilidade. E quando a gente vê, eu não tenho aqui aberto, mas quando a gente vê, por exemplo, o secretário-geral da ONU, no seu discurso, tomando um posicionamento que é um posicionamento parcial sobre uma determinada questão, isso faz com que a gente perceba que tem algumas características dentro dessa organização que foram infiltradas por determinadas ideologias e ela perdeu sua imparcialidade. Ele até condena o Hamas numa frase. Claro que o Hamas, ele falando, claro que o que o Hamas fez foi terrorismo e é condenável. Mas existe 56 anos de ocupação disso, daquilo, porque as condições de vivência na Palestina, nisso, daquilo, sendo que
A responsabilidade pela faixa de Gaza, a faixa de Gaza é um território que tem um governo. E o governo é o Hamas, por que que ele não, o governo não, eu não quero nem entrar nessa questão aqui dessa guerra que está acontecendo, francamente, isso é o assunto para outro segmento. Mas se o governo daquele país não preza pelo próprio povo, então cadê a ONU aí? Cadê a ONU, já que é o combate ao terrorismo, cadê a ONU para intervir ou para criar pressão sobre o território, falando: olha, vocês são o governo desse território, por que vocês não lutam pelos direitos humanos e melhoram a condição de vida dessas pessoas? Em Cuba, onde as pessoas não têm direitos humanos, onde as pessoas têm restrição no seu direito de criticar o governo, ou restrições na sua liberdade, ou na sua capacidade de criticar as autoridades. Por que as pessoas fogem ativamente de Cuba para ir para os Estados Unidos, que seria o país mais perto? Cadê a ONU nessas questões? Na minha opinião, se a missão da ONU, os valores da ONU são estoicos, ou seja, se eles são firmes, ela não pode tolerar no seu Conselho de Direitos Humanos 13 países que não se balizam por esse princípio ou por esses valores. Isso mostra que é uma organização que está se tornando cada vez mais, entre aspas, tolerante, ideológica, meio que quer agradar a todo mundo, mas acaba perdendo seus valores principais e faz com que as outras pessoas em volta percam credibilidade. Por isso que tem muitas pessoas, muitos pensadores, muitos críticos, muitos governos, muitos, enfim, que hoje em dia criticam duramente a ONU por causa desse tipo de. Aqui se fala dois pesos e duas medidas, seria isso. Esse dois pesos e duas medidas, né? Então, eu acho que vale a gente ter isso em consideração, vale a gente entender, principalmente essas questões em organismos internacionais e em organismos de poder, não só na ONU. Aqui, na verdade, eu estou usando a ONU como uma questão fática para falar de algo que efetivamente está acontecendo, mas que pode ser multiplicado e propagado para várias outras instituições, seja no Brasil, em outros países de cunho internacional ou não, não importa. Às vezes a gente tem que estar ligado e atento a certas nuances que às vezes alguém está falando assim, não, mas olha, a gente defende os direitos humanos. Mas de um outro lado, estou colocando ditadores aqui, pessoas, né, governos enfim, membros que são absolutamente contrários à minha missão. Mas ao mesmo tempo eu continuo dizendo para você confiar em mim. Como assim? Isso não existe, na minha opinião. Então é um assunto que eu acho muito interessante, é um ponto de atenção. Eu só queria trazer à luz. Um abraço e até a próxima.